Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma palavra, mais uma mensagem para o dia de hoje. E hoje a nossa mensagem está lá no livro de Tiago 5, no versículo 17. Tiago 5, versículo 17. Mas antes de eu trazer a palavra, eu gostaria de convidar você para estar dando aí o seu like, compartilhando essa mensagem com outras pessoas e também inscrevendo-se no nosso canal e também entrando lá no nosso blog oliveiraimarcia.com.br. Ali também você vai ter várias mensagens que vai abençoar a sua vida. E hoje nós estaremos falando sobre o poder da oração. O poder da oração. Será que você tem orado e Deus não tem respondido a sua oração? Mas eu acredito que se você orar, com fé, de verdade, se você buscar a presença de Deus, com certeza você será atendido. Hoje nós estaremos falando sobre o poder da oração. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Vamos conferir. Lá no livro de Tiago, olha só o que diz. Diz assim, lá no versículo Tiago 5, versículo 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou instância com fé e para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vou ler mais uma vez. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com muita fé, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só, preste atenção nessa palavra. Eu vejo assim, muitas pessoas têm orado por muito tempo e não têm conseguido nada. E reclamam, que a sua oração não foi atendida. Mas eu quero dizer para você que se você orar com fé, eu tenho certeza que a sua oração vai ser atendida como Deus tem atendido a oração de muitas pessoas. Olha só, quando Jesus ele estava passando por momentos difíceis com seus discípulos, o que ele fazia? Ele se isolava, ele ia para o monte orar. Por que no monte? Porque ali ele tinha toda a liberdade e a tranquilidade de falar com Deus. Você pode orar em qualquer lugar, na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, e ter ali momentos com Deus. Nós, no mundo, nós enfrentamos muitas lutas, no mundo espiritual, muitas dificuldades. Lá no versículo 18 diz assim: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém estiver desviado da verdade e alguém o converter, olha só, se você se desviar da verdade, ou seja, se você tiver algum momento na sua vida que você paralisar a sua oração, com certeza tudo vai fazer o quê? Tudo vai voltar atrás. Tudo vai voltar ao início. Então, se você ora, se você busca, se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Deus, se você tem uma vida com Deus, a sua defesa, o seu fortalecimento é a oração. Porque só a oração pode nos levar à presença de Deus. É como Cristo fazia. Cristo fazia isso. Ele ficava ali
aconteciam os milagres, os prodígios, as lutas, né? Os contra ele, contra os seus discípulos, contra as pessoas que o rodeavam ele, que estava apoiando ele, mas ele sentia o peso, porque Cristo ele era um homem comum. Ele era enviado por Deus, sim, mas ele sentia a mesma dor que nós, ele sentia fome, ele sentia as mesmas dificuldades que nós sentimos. E também Elias. Elias aqui também, ele era um homem comum, como qualquer um de nós, tinha os mesmos sentimentos, mas ele cria aquele que o enviou. Vamos lá para o versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Olha só, e como é que nós vamos conseguir isso? Como nós vamos atingir os nossos objetivos? É orando, é buscando a presença de Deus. Mesmo se você fala assim, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas se você não orar, se você não buscar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Se você orar, se você buscar, se você determinar, vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza disso. Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover. E ele orou e voltou a chover novamente. Aí você fala, poxa, mas será que Deus vai ouvir a minha oração? Se você perseverar na oração, se você crer que aquilo vai acontecer, com certeza vai. Com certeza vai. Hoje as pessoas, elas oram por orar. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe do que eu preciso. Nós temos que orar com fé. Nós temos que determinar. Deus nos deu esse poder de oração para que nós venhamos vencer todas as batalhas, para que nós venhamos vencer o mal, para que nós venhamos vencer a inveja, a macumba, a bruxaria, a feitiçaria, a magia negra, tudo aquilo que é ruim está nesse mundo. Ele nos deu essa autoridade para que nós viéssemos ter esse poder de oração, esse poder de vencer o mal, de vencer todas as adversidades que nós passamos aqui nessa terra. É isso que nos fortalece, é isso que nos dá ânimo para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso aí que ele quer. Vamos lá. Lá no versículo 20, diz assim: sabeis que aquele que converte pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Esse é Cristo. Esse é o Cristo que era uma pessoa comum, é verdade? Era uma pessoa comum, mas ele orava. Quando ele estava ali com seus discípulos, que eles faziam os grandes milagres, prodígios, vinha aquele peso dos fariseus, né, ali, com raiva dele, odiando ele. Também acontece conosco hoje. Hoje também, quando você ora para as pessoas, quando você ajuda as pessoas, existem aquelas pessoas que são contra, que têm inveja
daquilo que Deus te deu, é isso que acontece? Aí vem o peso, porque é muita negatividade, muita torcida ao contrário daquilo que você está fazendo. E assim também era com Deus, assim também era com Elias. Mas quando você vai lá orar, seja no seu quarto, seja no monte, seja onde for, que você se isola e você ali fala para Deus: olha, Deus, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é a pessoa que eu quero que esteja comigo sempre, para sempre. Quando eu falo com o Senhor, eu me fortaleço. Todas as dificuldades, adversidades que tinha na minha vida desaparecem, porque o Senhor me fortalece. Assim é Deus. É Jesus também para com Deus e Deus para com Jesus. Quando ele se sentia fraco, ele se recorria aonde? Na oração. E quando ele descia do monte, ou mesmo das suas orações, que ninguém sabia onde ele estava, ele se isolava e deixava os seus discípulos só, ficava ali, juntamente, só ele e Deus. E Deus ia lá e fortalecia ele, o Espírito de Deus fortalecia ele, e assim também o Espírito Santo de Deus fortalece você e a mim, porque não existe outro caminho a não ser orar, a não ser buscar. Por isso que existe o poder da oração. Muitas pessoas talvez nem percebem isso, estão na presença de Deus ou na igreja, sei lá onde for, e elas oram por orar. É como se fosse um ritual somente. Não, mas quando você você e Deus, é diferente. É diferente. E aí a oração ela vem poderosa. Ela vem quebrando todos os grilhões. Ela vem arrebentando as trevas. E aí Deus faz o quê? Deus abre um leque espiritual e faz com que nós sejamos atendidos. E é essa palavra que Deus colocou ao meu coração, e eu tenho certeza que também Deus vai colocar no seu coração também, que nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que deixar de ficar acreditando em homens, nós temos que deixar de ficar dependendo de oração de terceiros, e nós temos que ter esse encontro com Deus, essa intimidade com Deus, para que Ele venha estar junto conosco. O que ele diz? Buscar-me-ei e acharei. Aquele que me busca, encontra. E o que é buscar? É orar, é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E Deus nos deu isso. Deus nos deu essa maravilha, essa intimidade com Ele, para que nós não viéssemos depender de homens, de pessoas, mas que nós viéssemos depender dele. Nós podemos até depender de pessoas quando nós não conhecemos Cristo, quando nós não conhecemos Jesus. Mas quando você conhece Deus, quando você tem aquela comunhão com Ele, você tem um caminho aberto para prosseguir, seguindo os seus passos, tendo encontros com Ele todos os dias. Você pode ter encontro com Ele a qualquer momento. Nós não precisamos de terceiros, nós não precisamos de amuletos para chegar a Deus. É oração. Nós temos que orar. E o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesse momento é que Ele quer nos levar na presença de Deus. Ele tem essa obrigação, essa responsabilidade de nos levar na presença de Deus. Tá bom? Pega aí o seu copo com água, eu estou com o meu aqui, e eu tenho certeza que Deus vai consagrar essa água através do poder do Espírito Santo, e quando nós participarmos dessa água, vai acontecer grandes milagres na nossa saúde, na nossa vida espiritual.
na presença de Deus. Tá bom? Vamos lá então, vamos orar. Senhor Deus, aqui, meu Deus, está essa água. E que a água que está na mão dessa pessoa também seja uma água poderosa. Que essa água venha penetrar na vida dessa pessoa. E que o Senhor venha abrir o entendimento dela. Que ela pode ter, sim, comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer luz ao entendimento dessa pessoa, meu Deus. Que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo esteja na vida dessa pessoa. Que ela possa receber agora a presença dele e que ela seja fortalecida e que a sua oração seja uma oração de poder e que venha alcançar os seus objetivos. Sim, meu Deus, abençoa o Brasil. Nós entregamos o nosso país, esse país maravilhoso, nas mãos do Senhor. E quando as pessoas abrirem os seus olhos espirituais, eles possam ver a grandeza desse Deus, que é o Deus transformador, que é o Deus de amor, de paz, de alegria e de harmonia. Esse Deus invencível que é o nosso Deus. Abençoa, meu Deus, nossos entes queridos, aqueles que estão por perto, aqueles que estão longe, os nossos amigos, que eles também que sejam abertos os seus olhos espirituais, para que eles possam mudar de direção. Meu Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Muito bem, participa aí da sua água. Quero agradecer a todos que está aqui conosco nesse momento. Deus, é um momento que Deus preparou para nós. E você também pode alargar as estacas dessa obra que é gratuita. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.